Bendito é o teu nome, Senhor. Eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Livro de Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, capítulo 7, versículo de número 29. Enquanto os irmãos estão procurando o texto, eu quero na manhã deste domingo agradecer ao Senhor em primeiro lugar pela oportunidade que Ele nos dá de poder estar na Tua presença e na Tua casa. Agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, supervisor deste setor, pastor Pedro Barbosa, que nos confia a oportunidade de, nesta manhã, falar da palavra de Deus em uma reunião de obreiro. Uma responsabilidade muito grande, na qual eu não me sinto capaz, mas eu creio que o Espírito de Deus vai nos conduzir esses minutos que nos fora confiado para compartilharmos uma palavra com os irmãos, com os obreiros que estão participando da primeira reunião de 2016. Aleluia. Quem encontrou o texto, diga amém. Amém. Glória a Jesus. Capítulo 7, versículo de número 29, diz a palavra do Senhor: Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, a gente sabe que as nossas reuniões de obreiro aqui, a primeira parte da mensagem, via de regra, os irmãos abordam a lição da escola bíblica. Mas ontem, quando o nosso pastor Pedro nos incumbiu dessa responsabilidade, nos disse para que ficássemos à vontade acerca daquilo que iríamos compartilhar com os irmãos na manhã deste domingo. Como, por misericórdia de Deus, a gente algumas vezes tem a oportunidade para falar da Bíblia, para pregar a palavra. Ontem à tarde eu estava debruçado sobre a Bíblia, lendo, estudando e buscando de Deus uma mensagem, sem saber se ia falar hoje, ou que a gente sempre procura andar preparado. E eu me deparei com esse texto, com esse versículo, e Deus me inspirou. E nesse texto o Senhor me fez aprender uma lição imprescindível nas nossas vidas. Com base nesse texto, o Espírito de Deus me ensinou a vencermos o medo dos nossos fracassos. Quem me ouve, diga amém. Amém. Então nós vamos, em rápidas palavras, compartilhar sobre isso. Vencendo o medo dos nossos fracassos.
possibilidade de fracassarmos é algo que nós não gostamos. Nós não combinamos, nossa natureza humana não combina com a possibilidade de fracassarmos em nossa vida. Muitas vezes nós deixamos de fazer aquilo que devemos fazer por causa do medo de fracassarmos, de errarmos. Bendito seja o nome do Senhor. Nós sabemos que o risco de falharmos é iminente, é real, é um fato. Porque os irmãos são sabedores que nós falhamos, as pessoas falham no casamento, as pessoas falham na criação dos filhos, as pessoas falham em suas amizades, as pessoas falham no trabalho, na escola, na faculdade, as pessoas falham nas suas respectivas carreiras profissionais, as pessoas falham, bendito seja o nome do Senhor. As pessoas também falham na igreja, no ministério, as pessoas falham. E todos nós sabemos que o risco de falharmos é real. Por isso nós temos medo do fracasso. Nós temos medo de decidir. Nós temos medo de escolher. Porque temos a consciência que podemos fracassar se escolhermos errado, se decidirmos errado. Corremos o risco de fracassar em nossas decisões, em nossas escolhas. E muitas vezes os desdobramentos das escolhas erradas são devastadoras, nocivas, e nos deixarão marcas dolorosas para o resto da nossa vida. Quem me ouve, diga amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Mas à luz da palavra na manhã deste domingo, nós abordaremos duas facetas que a Bíblia nos ensina. Porque tememos o fracasso, e como o fracasso pode ser uma oportunidade positiva para uma vida de esperança. Bendito seja o nome do Senhor. Então, começo perguntando, não precisam me responder: por que tememos o fracasso, pastor Biratã? Por quê? Nós somos tão inseguros acerca das questões da vida. Como já dissemos, na família, no casamento, na profissão, no ministério. Aleluia. Por que nós temos medo de fracassar? Cada um de nós temos as nossas razões subjetivas para isso, para temermos o fracasso. Mas a palavra de Deus, ela nos conduz
para a raiz desse problema. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Nós temos medo do fracasso porque nós não fomos criados para ele. Não fomos. Deus não nos criou para fracassarmos. Então está na nossa natureza. A razão pelo qual nós sentimos tanta insegurança em nossas vidas. Deus sempre está no controle soberano de tudo que diz respeito à nossa vida, os nossos defeitos, os nossos atributos. Deus está no controle de tudo, de tudo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Isso desde o princípio. Como já disse, Deus não nos fez para fracassarmos, mas Deus nos criou para sermos vitoriosos em Sua presença, Glória a Deus. para sermos bem-sucedidos na vida, Aleluia. em nossos serviços prestados para Ele, para a glória dEle, para honrar o nome dEle, Aleluia. para fazer o nome dEle conhecido. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Agora eu preciso mostrar para os irmãos, à luz da palavra, que nós não fomos criados para o fracasso. Quem me ouve, diga amém. Amém. Glória a Deus. Gênesis capítulo 1, versículo de número 26, diz a Bíblia: E disse Deus, eu gosto disso, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Façamos o homem à nossa imagem e também à nossa semelhança. A imagem e a semelhança de um Deus Glória a Deus. Aleluia. que vence as suas pelejas, que vence as suas batalhas. Um Deus cujos atributos são perfeitos, 100% perfeitos. Deus que cria, Deus que realiza, Aleluia, Jesus. Deus que sara, Deus que dá vida, Deus que tira a vida. Aleluia. O Deus que fez a noite, o Deus que fez o dia, Deus que fez a lua e o sol, Deus que fez os mares, Aleluia, Deus Jesus. Criador, Glória a Deus. o Todo-Poderoso. Glória, agradecido. Foi a imagem dele, foi a semelhança dele que nós fomos criados. Se nós folhearmos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós não encontraremos um capítulo ou um versículo que diz que esse Deus perdeu, É Deus. que esse Deus fracassou. Aleluia, Jesus. Não existe. Não existe. Nós fomos criados à imagem e à semelhança dele.
Quem me ouve, diga amém. Amém. Glória a Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 7, diz a palavra: o homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Diz a palavra do Senhor. Então vejamos que os irmãos já estão entendendo que a Bíblia começa a nos mostrar o caminho para entendermos que uma vez que servimos a esse Deus, uma vez que adoramos a esse Deus, uma vez que trabalhamos para esse Deus, Aleluia, Jesus. que contribuímos para a obra desse Deus, que não perde, que não falha, que não erra, que não fracassa, uma vez que eu me conscientizo disso, o Espírito de Deus Aleluia, Jesus. começa a acender dentro dos nossos corações Senhor. a chama da esperança. Aleluia! Glória a Deus. Essa conscientização suplantará na manhã deste dia Glória a Deus. todo medo, toda insegurança. Aleluia! Acerca das questões da nossa vida. Quem me ouve, diga amém. Amém. Profissional, conjugal, familiar, espiritual e ministerial, uma vez que estamos em uma reunião de obreiros. Aleluia. Aleluia! Deus. E uma coisa, a dinâmica de uma coisa, ela tem o seu devido andamento em função da outra. E nesta manhã, o Espírito Santo, à luz da sua palavra, nos dará o ânimo que precisamos para continuarmos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Continuarmos vivendo e vivendo com esperança, Aleluia. mesmo com as nossas falhas, Aleluia, Jesus. com as nossas limitações, com os nossos erros em nossas decisões e escolhas. Quando o homem desconcerta, Deus toma a frente e conserta. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia! Por isso, não tenhamos medo de arriscar, Aleluia. não tenhamos medo de prosseguir, não tenhamos medo de continuar. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porque Deus está no controle da sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Deus está no controle do teu casamento. Deus está no controle da tua vida profissional, das tuas finanças. Deus está no controle da sua saúde. Deus está no controle do seu ministério. Deus está no controle da tua chamada. Não tenha medo de arriscar. Pregava
estávamos no último domingo ali em Vila Godinho com a essência do pastor Maurício. E eu disse para os irmãos, em uma ocasião em minha vida, passei por uma dificuldade muito grande. Os irmãos de Vila Eunice sabem disso também, que eu testifiquei isso lá por algumas vezes. E eu ficava, diante da dificuldade, eu ficava inseguro e com medo de arriscar, de avançar, de continuar no ministério, na chamada, na vida profissional, em várias questões da minha vida. Eu tinha medo e insegurança, e isso me travava, me bloqueava, aleluia, me engessava. Mais um dia, eu cansado dessa escravidão, eu disse ao Senhor: me ajuda, fala comigo, porque eu não aguento mais essa situação. A minha vida precisa continuar, prosseguir. Eu preciso fazer alguma coisa. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo me respondeu: meu filho, És fiel, Senhor. Aleluia. não temas. Glória a Deus. Cuida das minhas coisas, que eu cuido das suas coisas. Cuida da minha obra, que eu cuido da tua casa, da tua família. Eu cuido de tudo. Aleluia, Às Jesus. vezes eu me preocupava: Senhor, se eu fizer assim, vão achar isso ou aquilo, vão falar isso ou aquilo de mim, vão manchar o meu nome, vão espalhar o meu nome, vão denigrir a minha imagem, vão tentar acabar com a minha reputação, Senhor. Aleluia. E o Espírito de Deus me disse: aleluia, prega o meu nome, que eu cuido do teu nome. Prega o meu nome, que eu honro o teu nome. Prega o meu nome, que eu zelo do teu nome. Bendito seja o nome do Senhor. E nesta manhã, obremos e obremos o Senhor. Aleluia. Descanse na presença do teu Deus, porque Ele está no controle da situação. Assim diz o Senhor. Chega a maneira da súria. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Agora, pregador, como o fracasso pode se tornar esperança? Pode ser que os irmãos ainda não conseguiram encaixar o quebra-cabeça. Mas vamos continuar um pouquinho mais. A Bíblia, ela não nos deixa desejando pela redenção do fracasso e do temor. Ela nos dá um norte, ela aponta o caminho, ela aponta a direção para vencermos isso. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A própria palavra nos diz que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio em carne, cumpriu cada mandamento de Deus para reverter a falha de Adão, o pecado de Adão, o fracasso de Adão. E está aí a resposta. Por que nós temos medo do fracasso? Foi por causa do pecado. O pecado trouxe isso na gente. O medo, a insegurança de falharmos nas questões que envolvem a nossa vida. Quem me ouve, diga amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo,
se entregou na cruz, irmãos, como um pagamento pelos nossos pecados, pecado do seu povo. Jesus ressuscita em novidade de vida por nossa causa. Por nossa causa. Para trazer esperança em meio aos nossos fracassos. Aleluia! E nesta manhã, como já dissemos, pelo poder da palavra, o Espírito de Deus está nos dando uma injeção de esperança. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Uma injeção de esperança. Eu sei que está difícil. Eu sei que é difícil enfrentar as questões da vida. Mas Deus não nos deu um espírito de covardia. Aleluia, Jesus. O Senhor nos deu um espírito de coragem. Obreiros do Senhor, nós estamos alistados nas fileiras do exército do grande general. Aleluia, Jesus. Daquele que está contigo, do teu lado. Portanto, não temas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Não temas aos desafios da vida. Não temas aos obstáculos que a vida nos impõe. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O medo está na nossa natureza. A insegurança, a dúvida. Porém, entretanto, a presença de Deus, representada pelo Espírito Santo, que está aqui nesta manhã, suplantará Deus, aleluia, Jesus. dentro dos nossos corações Oh, meu Deus. Aleluia. todo medo, Glória a Deus. toda insegurança. Bendito seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21. Quem me ouve, diga amém. Amém. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, a saber, Jesus Cristo, o Filho de Deus. A esperança de que, com o seu poder de transformar, de ressuscitar, de proteger, de criar, de fazer tudo que o homem não pode fazer, Ele nos diz que está conosco. Ele nos diz que está presente na nossa vida. Ele está presente em todos os instantes. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Foi Ele quem disse. Até a consumação dos séculos, Senhor, glória a Deus. eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Deixa o medo para os políticos lá de Brasília, para os investidores que com essa crise estão com medo de investir, de arriscar, de decidir, de escolher. Mas a igreja, o povo de Deus, os obreiros que trabalham para Deus, Aleluia, Jesus. não podem ficar
subjugado a esse sentimento. Aleluia, Jesus. Tem medo de tudo, se assusta com tudo. Se estamos numa reunião de obreiro, vamos falar disso? No serviço ao Senhor, tem medo de fazer, de arriscar, de decidir. Tem medo das pressões que sofremos, porque somos pressionados quando precisamos decidir ou escolher. Medo de fracassar, medo de errar. Mas nessa manhã, assim diz o Senhor: não tenha medo, porque ainda que você falhe, eu conserto a tua falha. Aleluia! Aleluia. Porque nós estamos arriscando no Senhor. Via de regra, irmãos, quem está com o Senhor, antes de decidir e escolher, via de regra, deve buscar ao Senhor, como Davi sempre fez. Não é, pastor João? Como Davi sempre fazia. Senhor, eu vou ou eu fico? Eu continuo ou eu paro? Eu falo ou me calo? Ele dá-nos a direção. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, versículo 10 e 11, diz a palavra do Senhor: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Aleluia. Quem tem Jesus na vida não pode temer ao fracasso. Aleluia. Glória a Deus. O obreiro que tem Jesus na sua vida. Pregador, mas tem obreiro que não tem? Tem obreiro que não tem. Pasmem os senhores. É difícil dizer, mas pasmem os senhores. Tem obreiros que não têm Jesus na vida. Parece que tem outra coisa, menos Jesus. Mas o obreiro que tem Jesus na vida e confessa que Jesus Cristo é o Senhor, não tem medo do fracasso. Irmãos, deixa Jesus conduzir a sua vida. Vamos baixar a guarda em algumas questões e situações. Vamos nos revestir da coragem que Ele nos dá na manhã deste domingo, da coragem e da esperança que Ele nos renova na manhã deste domingo. Aleluia. Para prosseguirmos avançando e glorificando ao nome dEle. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, da nossa vida. Jesus Cristo é o Senhor da minha família. Jesus Cristo é o Senhor no meu casamento. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida no meu trabalho. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida aqui na igreja.
seja o teu mas se revista da convicção de que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. E na pessoa de Jesus, e pelo poder do nome de Jesus Cristo, tenha tranquilidade em caminhar na sua vida profissional, ministerial, sentimental, conjugal, aleluia, porque Jesus Cristo está no controle da tua situação, diz o Espírito de Deus na manhã deste dia. Aleluia. Grande é o teu poder, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Pai, engrandecido é o teu nome, Senhor. E uma vez que a gente toma essa consciência, a gente se rende, a gente se submete Glória a Deus. à vontade soberana do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Às vezes, Ele até nos fala qual é a vontade dEle, o que Ele quer que façamos. Mas muitas das vezes, nós não queremos fazer o que Ele quer que façamos. E a gente reluta. Aleluia. Quando a gente reluta com a vontade de Deus, resiste à vontade de Deus, uma vez que isso acontece, eu não estou reconhecendo o seu senhorio na minha vida, no meu casamento, no meu ministério, na minha chamada. Aleluia. Às vezes, o fato de termos 10 anos na igreja, 15 anos, 20 anos, 50 anos, isso tem feito muita gente passar com os carros à frente dos bois. Se apoia nisso, nas influências, nas amizades, no cargo. Por isso que a gente falha com mais intensidade. E por isso aumenta o medo dentro da gente de fracassarmos. E se esse medo nos domina, como já dissemos, a nossa vida fica engessada, travada, bloqueada, seja em que área for. Mas na manhã deste domingo, diante da soberania e grandeza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui para mais uma vez confessarmos e declararmos que Jesus Cristo é Senhor na nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando eu confesso que Jesus Cristo é Senhor na minha vida, isso não é para a glória do meu nome. Isso não é para eu ficar o famosinho de Jesus Cristo no ministério, na região, nas igrejas. Não! Aleluia! Isso é para a glória do Deus Pai, como disse Paulo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Confessarmos que Jesus é Senhor na nossa vida suplanta o medo, o fracasso, a dúvida e a insegurança, e não obstante, isso glorifica o nome do Deus Pai Todo-Poderoso na nossa vida. Então não tenhamos medo, irmãos, do fracasso, porque como já dissemos e eu bato na tecla, pastor Messias, Deus está no controle. Aleluia. Deus está no controle de tudo. Meu Deus, o que vai acontecer com a economia do país? Está tudo tão caro, o Senhor está difícil. Eu concordo. Gente, o desemprego, eu preciso me qualificar, me formar, eu preciso terminar minha faculdade, eu preciso. Ai, é tanta coisa, mas é tanta coisa que é mais. Está tão inseguro. E o que eu faço? Estou com medo. Estou assustado. Somos soldados do exército ou não? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Os covardes que voltem.
os covardes que voltem, os medrosos que não saiam de casa. Aleluia! Porque está escrito na palavra: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Aleluia! Porém, o povo que honra, glorifica e exalta o Senhor não será atingido por nada, por nada, por nada, por nada e por nada. Pode vir a crise, pode vir a guerra, pode vir o desemprego, pode vir a enfermidade, pode vir o que vier. Deus está na frente do teu povo, da tua igreja, da chamada, do ministério, da família, do casamento. O Senhor garante a vitória para seu povo na manhã deste domingo, para a glória de Deus Pai, diz a palavra de Deus. Deus, maravilha, Deus. Aleluia! E para a gente terminar, irmãos, Espírito Santo de Deus. o Espírito de Deus está aqui na manhã. O Espírito de Deus está varrendo o medo e a insegurança. Deus está renovando o seu exército de coragem. Deus está confirmando na palavra. Pode escolher o que eu toquei no teu coração, porque eu estou no controle. Deus está confirmando na palavra, assim diz o Senhor. Pode decidir do jeito que eu te mostrei. Está mandando a vassoura, porque eu estou no comando da embarcação. O barco não vai afundar, o teu ministério não vai fracassar. Aleluia! O diabo não vai sujar o teu nome, o diabo não vai estragar o teu casamento, porque Deus está no controle. Levanta a sua mão comigo e receba a presença do Espírito Santo na tua alma. Seja renovado por Ele, seja renovado por Ele, seja batizado no Espírito Santo na manhã deste domingo, porque Deus está fazendo uma grande obra na sua vida. Quem queria entregar a credencial de obreiro de ministro não vai entregar, porque Deus não vai deixar. Aleluia! Está com medo? Quem ia, aleluia, voltar para trás e recuar? Não vai, não vai, não vai. Porque Deus está te renovando agora. Este medo, aleluia, essa indecisão que você estava sentindo até agora, diz o Senhor, foi o diabo que colocou dentro de você. Mas o Espírito de Deus está aqui na manhã deste domingo, arrancando isso e te dando força e coragem para a glória do seu nome. Aleluia! Aleluia! Quando reconhecemos que apenas Cristo foi bem sucedido em cumprir plenamente o serviço humano a Deus, recebemos a firme esperança de que um dia triunfaremos sobre todos os nossos fracassos. O homem bagunçou, mas o Senhor Jesus Cristo consertou. Quando o homem tirou a mão, Jesus Cristo colocou a mão. E quando Ele colocou a mão, Ele trouxe esperança, perdão, justificação, mudança. Aleluia! Alegria, sucesso para o seu povo, mesmo diante de muitas dificuldades. Isso é para a glória de Jesus. A quem nós servimos? Para quem nós trabalhamos? Evangelho de João, capítulo 16, versículo 20, diz a palavra: quem me ouve, diga amém. Amém.
verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo vai se alegrar. Vocês estarão tristes. Parafraseando o texto, parece que eu ouço Jesus dizendo: vocês estarão tristes, vírgulas. E depois dessa vírgula, parece que eu ouço a voz do Espírito Santo dizendo: vocês vão se entristecer muito, mas não será isso que vai parar o ministério de vocês. Não será as tristezas que vai fazer com que a sua vida fique engessada por conta do medo que te dominava. Por quê? Porque a vossa tristeza se converterá em alegria, diz o Senhor. Diz o Senhor. E às vezes a tristeza, irmãos, ela também vem por causa das questões do ministério, do trabalho. Como a gente se entristece, né? Os senhores são mais experientes do que eu. Talvez não. Com certeza os senhores podem falar desse microfone com muito mais propriedade do que eu acerca disso. Né, pastor Lucas? Como a gente se entristece trabalhando, como a gente se entristece às vezes sendo pai de família, às vezes sendo marido, sendo um profissional, sendo uma esposa, enfim, sendo pai, sendo mãe. Como a gente se entristece, mas mesmo assim o meu Jesus está dizendo: não pare. Não pare, porque tudo isso que você passou e está passando passará, se converterá em alegria para a glória do Senhor. Aleluia! E eu finalizo lendo para os irmãos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 17 e 18. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Diz a palavra do Senhor para o ministério nesta manhã. Deus está no controle da embarcação. O ano de 2016 em Jesus, com Jesus, será um ano muito promissor na pessoa dele, porque é ele que garante a vitória do seu povo. Posso pedir para a igreja ficar em pé? Irmãos, por gentileza, vamos orar. Que pelo poder da palavra estamos mais revestidos de coragem e esperança para continuar tratando dos assuntos administrativos da obra, debaixo da autoridade do nosso pastor supervisor. Quem vai orar comigo, diga amém. Querido Jesus, diante da tua presença na manhã deste domingo, a tua igreja recebe a tua palavra.